Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer as últimas informações dessa vitória do Verdão contra o Cerro Porteño pelo placar de 1-0. Vitória importantíssima para o pensamento de classificação para a próxima fase da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos pro vídeo. Costuma derrotar o Cerro Porteño com alguma facilidade é o Palmeiras. Hoje não foi bem assim. Foi pelo placar mínimo, Donan, 1-0 e... com certeza absoluta, hoje à noite e amanhã nos programas esportivos de debate, o gesto do Richard Rios, pedindo silêncio à torcida depois de marcar esse único gol do jogo, será muito mais discutido do que o futebol que o Palmeiras jogou ou não jogou. Aconteceu mais alguma coisa que mereça um destaque maior hoje à noite no Allianz Parque, além do pedido de silêncio do Rios à torcida? Eu tenho um destaque. É o melhor jogo do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Ele entra no jogo, o Veiga uma luxação no ombro, e ele entra justamente do lado direito, que é o lado que ele fica mais confortável, porque o Felipe Anderson, desde que ele chegou ao Palmeiras, ele já atuou por dentro, pelo lado esquerdo, ele vai quebrando o galho ali. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso hoje. Lá, ó. O gol do Richard Rios. Depois, para quem não sabe, para quem não estava ligado no linha de passe, ele pediu desculpas para a torcida mais de uma vez. Foi em tudo quanto é canto do Allianz Parque pedir desculpa para a torcida. Mas é uma volta olímpica. Já gravou vídeo em rede social, tudo, já deu a camisa para a torcida uniformizada. Eu vou te falar. Para tentar limpar um pouco a barra. Mas eu acho que a partir do momento que ele reconhece o erro e pede desculpa, para mim acabou a polêmica. Na minha visão. Ele ali estava de cabeça quente, respeitou, acho que é um desrespeito que ele fez, não deveria ter feito. Com certeza tomou uma bronca daquelas no vestiário e ele reconheceu o erro e pediu desculpas. Então, para mim, a polêmica já foi superada por conta disso. Da polêmica do Rios, dessa sequência de fatos aí, dois detalhes. Primeiro, ele pode estar sofrendo crítica injusta, o torcedor pode exagerar, pode ter opinião sobre o atleta que não é a mais apropriada, mas nunca essa resposta é a melhor que ele pode dar. Nunca. Mesmo que ele esteja coberto de razão sobre a injustiça das críticas. Concordo. Todas as vezes que um atleta mandar a sua torcida, a sua própria torcida, que é o que de mais valioso o clube tem, se calar, ele vai perder a razão ali. Menos mal que ele se ligou nisso ou foi ligado por alguém. Menos mal que foi no primeiro tempo. Que deu tempo de ter um intervalo para alguém puxar a orelha dele e ele, no segundo tempo, pedir desculpas. Agora, o que me chama a atenção é como o Palmeiras, como departamento de futebol, como time, tem ficado descontente com o comportamento da sua torcida, tem respondido a isso e, posteriormente, se desculpado. O Abel já ficou descontente com o comportamento da torcida. E 3 ou 4 jogadores já tiveram cenas parecidas. Sim. Reações parecidas no Allianz. Foi o Caio Paulista, não foi? Recentemente? Não, o Breno Lopes. Breno Lopes, algumas temporadas. O Abel, recentemente, elogiou a do Botafogo para criticar do Palmeiras. Sim. E aí, a coletiva pegou muito mal, depois ele soltou uma nota se desculpando. Sim. Agora o Rios, também descontente com parte da torcida, respondeu à sua maneira equivocada, depois se desculpou. Então, chama atenção como comissão técnica e jogadores do Palmeiras tem ficado pior público do Palmeiras em jogos de Libertadores no Allianz Parque. Eu me lembro do Luiz Adriano também. Também. Acho que alguns outros, infelizmente, e por algum motivo que eu acho que pode ser entendido com um pouco mais de profundidade, isso tem acontecido com os jogadores do Palmeiras, com o Abel, que às vezes vai meio ao limite de criticar o torcedor, mas não se indispõe. E quando aconteceu com os jogadores, a postura do Abel depois do jogo foi conciliadora, dizendo esse tipo de coisa acontece, o jogador está tentando tomar as melhores decisões num ambiente de muita pressão, esse jogador tem sido muito criticado. Em relação ao Rios, eu acho que é a mesma coisa que ele vai dizer. Agora, isso aí, você querer entender por que isso tem acontecido no Palmeiras nos últimos anos, e é curioso, paradoxal, a gente está vendo a era das maiores glórias de um clube absolutamente glorioso. Então, tem alguma coisa acontecendo com a insatisfação do torcedor. Isso foi na saída, André, saída do primeiro tempo pro vestiário. Rios presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão. E a cada toque dele na bola, ele era vaiado pelo estádio inteiro. E o que aconteceu? Ele ficou em campo até metade do segundo tempo. E jogou bem. Sim. Então ele tem um grande mérito, além de pedir desculpas,
e eu concordo com o Donan, pediu desculpa, em tese tem que acabar a conversa. Não sei se vai acabar, porque o torcedor também olha a questão de um outro jeito. Ele já teve que bloquear comentário em rede social. Claro que ele é criticado pelos erros. Ficar em campo e jogar bem e não se abater com essa situação também é um mérito. É o seguinte, o Rios, ele faz o gol contra o Sporting Cristal, o gol da vitória, né? Sim. Nos instantes finais, e também tem uma comemoração muito tímida, muito praticamente não comemorou. Ele, apesar de ser volante, o segundo jogador em meio campo, ele faz bastante gol. Será que ele não pensou na possibilidade de marcar um gol hoje? Será que não foi premeditado esse pedido de silêncio para o torcedor? Talvez fosse algo mas daí, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu também só entenderia como uma reação momentânea. De muito tempo. Só agora, premeditar um embate com a torcida não é uma coisa que nenhum jogador deve querer fazer. Agora, esse sentimento de desconexão, né, nessas relações, no público aquém do normal, diz muito sobre um Palmeiras que também não está conseguindo entregar desempenho, né? Se a gente olhar o 2025 do Palmeiras até aqui, você consegue, não conta nos dedos de uma mão, jogos bons do Palmeiras, aqueles jogos que você saiu, satisfeito. Nossa, hoje o Palmeiras jogou dentro do seu potencial. Então, uma coisa é a análise da era Abel, que é ultra vitoriosa e ele está na primeira prateleira da história do clube. Outra coisa é analisar, o trabalho deste ano está entregando? Ainda não. Então, eu acho justo cobrar dentro de um limite humano, normal, e esperar mais. Claro, não precisa ser dito que a vitória é importante, não precisa ser dito que ter 6 pontos num cenário em que tem time tropeçando aí, a gente falou agora da situação no Flamengo que pode se complicar, ter 6 pontos é ótimo e o Palmeiras deve ser o primeiro colocado no grupo. Mas a gente... Deve ser no geral, o Palmeiras sempre é. E hoje o Palmeiras não sofreu, o Palmeiras controlou o Cerro Porteño, mas não foi um Palmeiras envolvente, mas não teve sofrimento. E só sobre o que o Donan falou do Felipe Anderson, de fato foi o melhor jogo dele, e o fato dele ter entrado aberto pela direita impactou em algo que há muito se cobrava, que o Abel tirasse o Estevão de lá. Então, assim, o Felipe aberto pela direita trouxe o Estevão quase que para o lugar do Veiga, jogando um pouco mais centralizado. E isso fez bem para o Estevão. Veiga, aliás, que saiu machucado no primeiro tempo, um problema no ombro. E fez bem para o Felipe. E fez bem para o Felipe Anderson. 10 minutos de jogo. E era por isso que o Felipe não conseguia jogar nunca do lado dele, porque tinha lá alguém que não vai sair, o Estevão não vai sair do time. Hoje, o Abel comportou os dois, mudando o lugar do Estevão, e fez bem para a dupla. O Abel já deu uma declaração recente até, né, falando que ele até enxerga o Facundo Torres, com a saída do Estevão, para ser esse jogador do lado direito. Facundo Torres no Peñarol jogou bem ali pelo lado direito, né, Melés ele jogou pelo lado esquerdo, ele pode fazer os dois. Aliás, ele participa do gol, o Facundo Torres ali pelo lado esquerdo, depois de uma ótima enfiada de bola do Murilo. Só que eu acho que, pensando no pós-Estevão, o melhor pro lado direito do Palmeiras é o Felipe Anderson. Sim. Eu acho que tá muito cedo para se desistir. Eu sei que foi uma contratação de impacto, que gerou muita expectativa, mas hoje, no posicionamento mais adequado para ele, que ele ficou mais confortável, ele fez um jogo bom, qualidade no passe, a presença do Estevão um pouco mais por dentro, porque o Estevão hoje, ele atrai os marcadores adversários. O Estevão pega na bola, tem sempre... Sim. 2 ali marcando e abre mais espaço para o Felipe Anderson. O André Cury, empresário do Estevão, deu uma entrevista recente, não me lembro aonde, se foi para o Benja, não me lembro onde é que foi. E ele estava explicando por que é que eles escolheram o Chelsea e não outros tantos clubes que procuraram o Estevão. E o André Cury falou que o Chelsea foi o clube que mais finalizou com a possibilidade de usar o Estevão por dentro. O Estevão quer jogar por dentro. E hoje ele jogou por dentro. Eu falei agora há pouquinho que foi o pior público do Palmeiras na história do Allianz Parque em jogos de Copa Libertadores. Público de 24.530 torcedores. Realmente é um público pequeno para um time que, como disse o André agora há pouquinho, vive a sua era de conquistas maior da história. Fã do Esporte, voltamos ao Richard Rios. Agora vamos ouvir o Richard Rios. Quem o ouviu, na verdade, foi o nosso Vinícius Nicoletti. Mas, na real, como eu falei, a comemoração foi mais por os torcedores que falam que eu sou de outro time, quando eu venho aqui respeitando muito o Palmeiras, porque durante esses últimos meses venho falando bastante que eu não gosto desse clube, que eu não quero estar aqui. Quando é mentira, eu sempre dei a vida dentro do campo por esse clube. Tem que pedir desculpa sim, porque... A gente é humano, a gente vai errar, mas a gente vai acertar também. Então, mais uma vez, pedir desculpa para a torcida, que sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Agradecer
pelas desculpas que eu fui ali, porque não todo mundo aceita desculpas, mas eu fui ali como um homem pedir desculpa para ele, porque acho que eles merecem, que sempre está nos apoiando, e pode ver que nas entrevistas ou em alguma comemoração eu sempre fui muito alegre, sempre dancei, sempre fiz de tudo. Só foi um desabafo mesmo comigo mesmo também, mas não quero que levem para o coração, porque eu sempre vou respeitar esse clube tão maravilhoso que me abriu as portas para estar aqui, para representar minha seleção também. Arce, ó que o Arce tem tanta história com essa camisa, né? Aquele lateral, Muita história. cruzava bem demais. E o Palmeiras vai bem demais também nessa Libertadores. Placar magrinho, mas jogou bem. Vamos lá, 1-0 sobre o Cerro Porteño. As informações com Vinícius Nicoletti. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. Com gol de desabafo de Richard Rios, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño aqui no Allianz Parque e segue 100% na Libertadores em busca da melhor campanha da primeira fase. O jogo não começou bem para a equipe alviverde. Rafael Veiga caiu de mau jeito logo aos 10 minutos e teve suspeita de luxação no ombro. Ele foi substituído, Felipe Anderson entrou no lugar do Veiga e o Estevão foi jogar no meio-campo. Palmeiras finalizou pouco no primeiro tempo, mas quando chegou foi decisivo. A jogada que começou pela esquerda no cruzamento do Facundo Torres, Felipe Anderson ajeitou e o Richard Rios empurrou para o gol. O meia palmeirense não comemorou o gol e ainda fez sinal de silêncio para a torcida palmeirense. O colombiano foi vaiado no segundo tempo, mas no momento em que foi substituído, pediu desculpas para o torcedor. Mas na real, como eu falei, a comemoração foi mais por os torcedores que falam que eu sou de outro time quando eu venho aqui, respeitando muito o Palmeiras, porque durante esses últimos meses venho falando bastante que eu não gosto desse clube, que eu não quero estar aqui. Quando é mentira, eu sempre dei a vida dentro do campo por esse clube. Tem que pedir desculpa sim, porque a gente é humano, a gente vai errar, mas a gente vai acertar também. Então, mais uma vez, pedir desculpa para a torcida, que sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Agradecer pelas desculpas que eu fui ali, porque não todo mundo aceita desculpas, mas eu fui ali como um homem pedir desculpa para ele, porque acho que eles merecem, que sempre está nos apoiando, e pode ver que nas entrevistas ou em alguma comemoração eu sempre fui muito alegre, sempre dancei, sempre fiz de tudo. Só foi um desabafo mesmo comigo mesmo também, mas não quero que levem para o coração, porque eu sempre vou respeitar esse clube tão maravilhoso que me abriu as portas para estar aqui, para representar minha seleção também. O Palmeiras teve a chance de ampliar ainda no primeiro tempo com o Estevão, belo passe do Vitor Roque, o Estevão finalizou, mas o goleiro Gatito Fernandes do Cerro Porteño fez uma boa defesa. No segundo tempo, Richard Rios também exigiu boa defesa do goleiro paraguaio. Palmeiras foi em cima e o Vitor Roque fez o gol numa linda jogada, mas estava impedido depois da checagem do VAR. O juiz marcou o impedimento. Palmeiras continuou em cima, teve outras chances, principalmente no finalzinho da partida com o Flaco Lopes, que acabou perdendo 2 gols, 2 defesas do Gatito Fernandes. Ainda no final da partida, o Estevão passou para o Flaco Lopes, o atacante argentino aí fez o gol sem goleiro, mas estava impedido. O Palmeiras então venceu pelo placar mínimo. Teve poucas chances, mas também o técnico Abel Ferreira reconheceu que a defesa do Palmeiras foi muito bem. O goleiro Everton trabalhou muito pouco nessa partida, nessa vitória do Palmeiras. 2 jogos, 2 vitórias e o Palmeiras agora é líder do grupo. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos que matar o jogo, sob pena depois, como foi na final do Paulista, como foi aqui com o Corinthians, tivemos não sei quantas finalizações e o Corinthians foi lá uma vez e fez um golo, e o futebol é isto, no final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Próximo jogo do Palmeiras será neste sábado, clássico contra o Corinthians na Arena Barueri, o reencontro do Campeonato Paulista. A equipe alviverde não terá o Rafael Veiga, que vai passar por exames nesta quinta-feira e deve ficar fora da equipe nos próximos 2 meses, mas tem a volta do Maurício, que já ficou no banco de reservas nessa partida contra o Cerro. Palmeiras chega para o clássico com 3 vitórias consecutivas. É isso, e os números do jogo então? Venceu e convenceu?
a torcida saiu satisfeita. E os palmeirenses na redação também. Falaram, Palmeiras subiu degraus ali no futebol. 57% de posse de bola, 43% do Cerro Porteño, 19-10 em finalizações, certas 7-4, muito mais ações na área rival, 29-6, passes até finalizar, quase 25, contra 36 do Cerro Porteño, que demorou mais para conseguir finalizar. Fica essa preocupação do Rafael Veiga, né? Ele sai logo no começo do jogo e faz o Abel mudar a equipe, né? Elogios para o Felipe Anderson também. A gente até tem um momento da contusão. Tomara que não seja nada mais grave. Importante jogador do Palmeiras, né? O Estevão fica mais na armação. O Felipe Anderson vai para a ala. E o Felipe Anderson foi bem, né? Aliás, o gol, vamos dizer aqui, o Richard Rios, no segundo jogo na Libertadores, faz o gol da vitória, né? Até estranho essa relação, essa briga com a torcida. Mas o gol é muito do Felipe, né? O Felipe Anderson acha um passe espetacular pro Rios. Primeiro que a gente tem visto o Abel partindo de uma formação com 3 zagueiros e mantendo essa formação em várias partidas. Hoje jogou o Murilo, né? O Mikael ficou no banco de reservas, que é um cara que tem sido utilizado ali pelo lado esquerdo. Com isso, o Estevão tem essa liberdade para jogar como um ala. Tem responsabilidade defensiva, é verdade, mas explora o que ele tem de melhor, né? Da velocidade, do 1 contra 1. Como você falou bem, com a lesão, a saída, né, do Rafael Veiga, muda um pouco, não a formação, mas a característica das posições. Você traz um cara mais rápido para jogar por dentro, traz um cara mais armador para jogar pela ala. E eles trocaram muito de posição, inclusive, né? O Felipe Anderson, ele gosta muito dessa posição de sair do lado do campo para jogar por dentro, ter liberdade para circular por trás de um centroavante, que é um centroavante que se movimenta muito, que é o Vitor Roque. Então foi o Palmeiras com muita mobilidade, mesmo com a saída do Rafael Veiga. Claro que vai fazer muita falta. Mas foi um time que criou, teve volume, enfrentou um adversário que defensivamente se comportou bem, tentou picar o jogo, né? Tentou fazer aquelas faltas para matar as jogadas, tentou ali fazer um pouco de cera, mas quando o Palmeiras conseguiu fazer 1-0, aí teve que jogar, aí teve que partir para o jogo. Mas o Palmeiras não passou susto, né? Não passou sustos. O Cerro Porteño é uma equipe que tem muita tradição no futebol sul-americano. Mas não é hoje uma equipe que você coloque, apesar de passar pela vida do Palmeiras em várias edições da Libertadores, não se coloca como uma das favoritas a chegar longe na competição. Então o Palmeiras se impôs bem, conseguiu criar muitas oportunidades. Aí tem aquela questão que a gente já falou algumas vezes e o Abel já levantou em algumas coletivas. Ele se sente feliz em o time criar tanto, mas há aquela ponta de preocupação de não converter essas oportunidades em mais gols. E aí, de repente, enfrentar um adversário que tem um ataque melhor, que consegue incomodar a defesa do Palmeiras e o resultado não ser o que ele espera. Mas é um Palmeiras que quase sempre, não vou dizer sempre, mas quase sempre entra nessa fase de grupos ali na média de velocidade da primeira fase, né? Não ultrapassa essa velocidade. Faz o seu jogo para conquistar as vitórias necessárias para se classificar. Na maioria das vezes se classifica com a melhor campanha da primeira fase e aí acelera o jogo no mata-mata. É essa fórmula que o Abel Ferreira tem usado nos últimos anos. E vamos aqui comentar essa vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño pelo placar de 1-0. Acredito que no dia de hoje o Palmeiras fez uma partida melhor dessas últimas sequências que o Palmeiras teve recentemente. Uma vitória tranquila. O Cerro Porteño não deu susto nenhum durante a partida. Uma ótima partida que eu gostei. Felipe Anderson entrou muito bem na ponta direita, dando liberdade ali pro Estevão, mas tanto pelo meio caindo pela direita. Às vezes ele beliscava o lado esquerdo do campo. Gostei desse posicionamento. Pena é a lesão de Rafael Veiga, né? Espero que não seja nada grave como foi o do Maurício, porque o que a gente precisa agora, nessa maratona de jogos que o Palmeiras está enfrentando, é ter todo mundo pronto para jogar. Vai ter que rodar. Esse jogo contra o Bolívia lá na Bolívia, complicado. Provavelmente, eu acredito que a Abel mande um time misto para lá, para focar nesses jogos do Campeonato Brasileiro, porque vai precisar pontuar. Mas enfim, foi uma boa partida em relação às outras. O problema é perder gol, né? Principalmente agora no finalzinho do jogo, o Flaco Lopes perdendo muitos gols. Porque o Vitor Roque não tem essas chances na hora que estava em campo. Teve ali a do impedimento, né? Na minha opinião, se fosse aquele VAR da Inglaterra, era gol legal. Mas aquelas linhas, com aquela câmera horrível,
Aí o juiz acabou marcando, o juiz não, o VAR acabou marcando aquele impedimento. Mas enfim, o que vale são os 3 pontos, 6 pontos no grupo, líder. O Bolívia venceu o Sporting Cristal, tá ali na 2ª colocação. Enfim, bom resultado e é isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like aí também e até o próximo vídeo. Valeu!